Olá, estamos começando mais um Pod Fontes, o podcast do Fontes Educacionais. Eu sou Jair Italiano e aqui ao meu lado ela, a CEO, a mulher que faz e acontece no Fontes Educacionais, Thaís Nogueira. Tudo bem, Jair? Mais Tudo uma ótimo. gravação, mais um programa do nosso querido Pod Fontes e hoje com a nossa querida Gilda Galvão, a nossa psicóloga, neuropsicóloga, psicanalista da Benjamin Psicologia. Seja bem-vinda, Gilda. E nós temos os nossos patrocinadores. Eu ia falar isso agora, aproveitando a deixa, nós temos aqui o Benjamin Psicologia, a doutora Karina Drailich, a de Esquina Lanches, a Clínica Levi e a doutora Letícia Coelho, psiquiatra, a Janaína Collum, fono, e apoiadores especiais, a Cerqueira Jorge Advogados e o Portal de Indaiatuba, o mais completo portal de notícias da cidade. Exatamente. Gilda, seja bem-vinda ao nosso Pod Fontes. É um prazer ter você aqui, não só como amiga, como profissional e como patrocinadora. Se apresente, por favor, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, gente, obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. A honra é nossa. Então, eu sou Gilda, sou psicóloga, neuropsicóloga e psicanalista. Eu sou diretora da Benjamin Psicologia. Eu trabalho com a avaliação neuropsicológica, com estimulação cognitiva e com terapia na TCC, terapia cognitivo-comportamental. E aí vai a primeira pergunta: o que a neuropsicologia tem a ver com o diagnóstico de transtornos de aprendizagem? Então, vamos lá. A neuropsicologia é uma área da psicologia que estuda o sistema nervoso central e a relação dele com o comportamento. Então, quando a gente faz a avaliação do indivíduo, a gente procura entender quais são as funções cognitivas que estão desreguladas. E essas funções cognitivas vão identificar qual é o transtorno de aprendizagem, por exemplo. Então, o que são funções cognitivas? Memória, atenção, raciocínio, planejamento, flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar o comportamento de acordo com o ambiente. Controle inibitório. Então, o controle inibitório, ele é a capacidade que a pessoa tem de regular o comportamento diante de eventos distratores ou de manter mesmo que aquilo seja ruim. Então, quando a gente avalia essas funções cognitivas, a gente consegue entender o que está acontecendo com o indivíduo e assim ter intervenções mais diretas, mais específicas. As pessoas confundem o que você faz com a psiquiatria? Confundem no sentido de acreditarem que só a avaliação vai ser suficiente para ter o diagnóstico ou que a gente pode medicar. Porque a questão da avaliação do transtorno de aprendizagem, seja até do espectro autista, qualquer transtorno neurodivergente ou neuroatípico, ele passa por processos de avaliações, né? E o psiquiatra é o último passo. Então, a mãe pode procurar ou a neuropsicóloga primeiro ou a psicopedagogia primeiro. Mas para que se tenha um diagnóstico concreto, é uma junção. É o neuropsicólogo, é a avaliação psicológica e emocional, é o psicopedagogo, é o fonoaudiólogo. São exames laboratoriais para daí o psiquiatra ou o neurologista pediátrico juntar toda essa gama de informações, laudar e medicar. A gente levanta hipóteses, a gente demonstra quais são as hipóteses que essa criança, esse adolescente ou esse adulto tem em relação ao transtorno. Essa é a minha pergunta. Só criança e adolescente passa por uma avaliação dessa? Não, adulto também, né, Gil? Adulto também, idosos. Então, assim, eu sempre falo que não tem contraindicações, né? Qualquer situação que você entender prejuízo. Por que a gente faz a avaliação? Quando tem um sofrimento, quando tem um prejuízo. Então, qualquer pessoa que tenha isso, faz a avaliação para poder identificar caminhos, né? Qual que é a opção de tratamento mais adequada. Legal. Quais são os passos mais importantes, aí, na verdade, para esse tipo de avaliação? Como é que você trabalha essa questão? Então, vamos lá. A avaliação neuropsicológica, ela não é só testes. Tá, então, assim, a gente faz a avaliação, né? A gente começa, por exemplo, com a bateria básica. Então, tem uma bateria básica que é para qualquer indivíduo.
conforme a gente vai percebendo algumas coisas, a gente vai acrescentando os testes, né? Então, assim, acaba que uma avaliação ela é diferente da outra, dependendo da demanda. Mas também ela não é só testes. Eu tenho que identificar qual é o resultado do teste, como o indivíduo se comporta em relação àquele teste, quais são as reações dele e como ele se comporta também nos ambientes. Então, assim, não é só ali aquele teste, é como ele se comporta em casa, é como que ele se comporta, por exemplo, na escola, os outros ambientes que ele frequenta. E por que isso é importante? Eu tenho uma situação que eu tenho uma queixa em tal ambiente. Se nos outros aquele comportamento não é repetido, então não tem uma questão ali que seja cognitiva, seja uma questão de ambiente que a gente precisa regular. Uma coisa pontual. Uma coisa Exatamente. Por exemplo, uma criança que em casa é desatenta, tem aquela que a gente chama de audição seletiva, a mãe tá chamando, ele não tá nem aí, a mãe tá brigando, ele não tá nem aí, mas na hiperfoco. Mas na escola ele tem uma boa atenção, uma socialização, no meio social, em cursos, ele tem socialização, ele brinca. Então, o que falta para essa criança? Pode ser que não seja um TDAH, pode ser que seja a falta da rotina. E aí a gente vai estruturar em parceria, vai estruturar a rotina para essa mãe colocar este processo. Né? Eu vou até pegar a tua deixa para uma coisa que é bem importante, né? Porque nem tudo é patológico. Exatamente. Algumas coisas a gente pode simplesmente com rotina e com limites adequar. Mas se a gente for perceber, né? Tem muita coisa que chega na clínica que não é patologia. São questões de desenvolvimento que o pai e a mãe não sabem lidar. Mas é válido. Por que é válido? Porque se a gente for pensar, e a gente que é um pouquinho mais, a gente consegue olhar para trás e visualizar isso, é que se a gente for olhar, pois na época dos nossos avós, a questão da educação, do criar filhos, era sobrevivência. Então, ele precisava sobreviver porque tinha muitas doenças, mortalidade infantil e precisava se alimentar. Aí, o dos nossos pais era educação. Você precisava estudar, você precisava ser alguém na vida. Então, você vai trabalhar, não vai ser vagabundo. Quando a gente vê na demanda de hoje, a geração, nossos filhos, qual a nossa preocupação? Saúde mental. Então, às vezes chegam queixas que não necessariamente é patológico, mas esse olhar do cuidado, ele é muito relevante. Por quê? Sim. Porque a gente tem aquela questão do cuidado, né? Do não negligenciar, de passar alguma coisa que eu não tive, para que não falte para aqueles. Então, acontece. E também tem um outro lado, né? Esses dias eu ouvi uma frase que é assim, se você mimar os seus filhos, você vai criar os seus netos. Que é a questão de algumas inversões de valores que a gente encontra muito na clínica hoje, né, Gilda? Uhum. Da mãe que chega para mim e fala assim, eu não posso com ele. Ele não presta atenção, ele é hiperativo, ele não faz nada do que eu peço. E a hora que você vai ver, não é uma patologia, não é um transtorno, é a falta de rotina, porque tudo que a criança pede faz, tudo. Então, são horas de tela, horas de tela, que atrapalha muito, e aí quando você vê, a criança não tem um respeito, não conhece um limite. Mas na escola ele segue, porque a escola ela é uma rotina, né? A escola ela precisa trabalhar uma rotina. Eu tenho visto muito isso que você falou, em restaurantes, eu vejo que os pais sentam ali e dão um tablet, dão um celular para a criança ficar quieta, né? Ou quando não, já tem alguns restaurantes aqui na cidade que tem no espaço Kids as telinhas para as crianças ficarem entretidas. E ali elas ficam paralisadas, elas ficam praticamente zumbis em função do que está aparecendo na tela. E mesmo as crianças muito pequenas mesmo, é que aquele colorido, toda aquela movimentação, aquela agitação, aqueles sons, com certeza mantém a atenção da criança ali. Aí eu digo para você, pergunto na verdade, até onde isso é prejudicial, até onde isso é válido? É muito prejudicial. Na verdade, assim, as telas, né, os estímulos que elas dão no sistema nervoso central, elas impactam, desregulam o sono, causa agitação, causa estresse. É lógico que é mais fácil deixar uma telinha e controlar a criança, mas o impacto disso na evolução dela é muito sério, né? A OMS recomenda o uso de telas a criança a partir de 5 anos e 1 hora por dia. E o que a gente vê não é o dia inteiro. É o dia inteiro, é muito. E às vezes existe ali uma certa resistência dos pais em tirar a tela. Tem muitos, inclusive, transtornos que, na verdade, é só um reflexo do uso de telas. As crianças ficam o tempo todo na tela. Então, ela fica mais agitada. Tira a tela, ela já fica mais calma. Então, assim,
Eu até costumo usar esse exemplo com os pais, né? Quando eu vejo assim, uma certa resistência, você já reparou que a gente não pode ligar o celular no avião? Ah, e por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, elas influenciam no plano de bordo. Você imagina no cérebro de uma criança em desenvolvimento. Sim. Então, assim, é muito grave. Ah, então eu vou reduzir? Falei, ok, pode reduzir. Mas se uma criança ela tem alergia ao alimento, você vai reduzir? Você vai tirar? Então, assim, são algumas questões que elas são muito pontuais, que só de você regular essas coisas já é outra criança. Quando os pais vêm para mim, muitos pais me procuram para estruturar a rotina da criança, né? Que dentro da psicopedagogia neurocognitiva, então uma das primeiras questões que eu falo é quanto tempo de tela? Ah, é 4 horas, é 5 horas, eu falo, mas tudo isso, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso limpar a casa, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então é o seguinte, nós vamos reduzir por semana, gradativamente, para que não só a criança consiga adequar o cérebro dela da dependência, mas como você. Você vai elaborar outras coisas para que o seu filho tenha. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu começo a tirar da noite para o dia, para que a criança possa, antes de dormir, não ter por 2 horas o acesso à tela. Porque a criança que está no acesso à tela, filho, hora de dormir, desliga, não dorme. Fica zumbizando na cama, porque o cérebro fica ligadaço. Nós adultos temos esse problema e Exatamente. a gente não se dá conta. Às vezes vai dormir e fica fritando na cama 1 hora, 2 horas, até pegar no sono. Então assim, por exemplo, em casa, 8h30, ninguém mais pega no celular. É uma emergência? Liga. Mas ninguém mais pega no celular. 9h30, 10 horas, todo mundo na cama. Então o cérebro já foi desestruturando. E aí o que a gente faz? Bob Goods, livro, vai jogar, vai fazer um quebra-cabeça. Então é isso que a gente tem que ir transformando. E a mãe, dentro dessa rotina, ela também vai reduzindo. Compra um livro, compra um jogo. Esses dias eu indiquei um jogo para a mãe, o Tetris, do MDF, né? E falei, olha, em vez de ele ficar no celular, brinca com o Tetris, monta, é reforço de memória, de atenção. Então, são essas habilidades que hoje os pais têm medo de tirar. Ah, mas eu vou tirar. Por que eu vou tirar? É prejudicial, como o cigarro, como a bebida, como a droga, como a comida errada. É uma questão de rotina, de estruturação. E aquilo que vocês estão falando de adulto, né? Tipo assim, comportamento é aprendido. Então, se eu tô fritando na cama, se eu tô vendo que eu tô muito tempo no celular, a criança tá só reproduzindo, né? Aquilo que ela tá vendo em casa. E a criança faz tudo que né? o pai tá vendo, né? Se o pai maltrata, a criança vai maltratar. Se o pai é educado, a criança vai ser educada. Tudo é uma representação, né? Exatamente. Se eu tô o tempo todo com a cara no celular, como é que eu vou querer que a criança leia um livro? Outro dia tem eu gosto muito dela, é uma espanhola psicóloga que tem uns reels no Instagram. Ela falou assim, de que adianta você ir assistir a aula do seu filho de ginástica, de futebol, se ele tá lá, oi mãe, e você tá aqui na tela. Então você não está assistindo a aula do seu filho, não adianta você estar ali, não vá. E ela fala bem assim, não vá, porque se você for de qualidade para a criança que está ali mostrando para você o que ela está fazendo. Isso é que nem missa de corpo presente, né? A alma já foi, mas o corpo está ali presente, então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E mãe de corpo presente também não é o caso, não está valendo. Exato, o quanto é importante você estar ali com tempo de qualidade para a criança, e não só no mesmo espaço, né? Às vezes não é o tanto de tempo, é a qualidade que você dá para o seu filho. A qualidade que o seu relacionamento é pela qualidade, não pela quantidade de anos. Você pode estar casado há 60 e às vezes vocês não se suportam, mas se você tem uma qualidade ali, 1h30 por dia, né? Meia hora, um sorriso à distância, a criança precisa disso. De qualidade, saber que a mãe está ali presente, que a mãe está ali com ela, está entendendo as coisas dela, né? Longe da tela. Vamos jogar, vamos desenhar, vamos pintar, vamos sair na rua passear, vamos fazer uma compra no supermercado juntos, sim, mas ter esse contato. Você sabe que eu tive uma experiência esses dias, eu fui atender uma pessoa
E essa pessoa estava me contando a disposição dela e a rotina dela com a filha dela de 2 anos. Ela falou, eu não gosto de tal lugar porque ela pula no chão, começa a berrar, gritar e tal, eu não sei o que fazer. Eu fiquei pensando, falei, gente do céu, como está difícil hoje em dia para essas pessoas que são mães, são pais novos, né, dessa geração, saber botar limite. Eu acho que o grande problema que nós estamos vendo aí agora, inclusive com essa geração Z, que está chegando no mercado de trabalho, é justamente ter tido limite, ter tido um comportamento isso é uma opinião muito pessoal, em vista do que eu vejo, né, avalio nesses comportamentos das pessoas terem, por exemplo, colocado rotina, como você mesmo disse, um determinado tipo de rotina que pudesse fazer com que esses jovens tivessem um comportamento diferenciado, um comportamento que eu entendo que mais adaptado ao sistema, do que essa coisa absolutamente fora da realidade que a gente enxerga no mundo corporativo, enfim, nos conceitos. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, ele tem 30 anos, ele não quer saber de dirigir, não quer saber de ter carro. Quando, na minha infância, eu não via a hora de chegar aos 18 para tirar a carta. A gente queria tirar Todo mundo queria ter a carta. Hoje, esses jovens, eles não querem ter a preocupação de ter um carro, cuidar de um carro, dirigir. Né? Então, tem umas coisas que são estranhas. Eu acho que a minha geração, né, eu vou fazer 46 anos, então vamos pôr aí de uns 20 e tantos anos para trás, os nossos pais eram mais rígidos, era dentro da regra, não era não, sim era sim, e eu acho que muitos dessa minha geração levaram ao pé da letra aquela dita frase, quando eu crescer eu não vou ser igual a você. Que a gente levava bronca e falava, não, quando eu crescer eu não vou fazer isso pro meu filho, eu não vou, mas precisa. Porque hoje eu acho que eu sou até pior do que o meu pai e a minha mãe, com a Letícia. Às vezes eu falo, mãe, minha mãe faz, ai, Thaís, coitadinha, eu fiz mas senão o mundo lá fora vai bater demais. Eu vi tem uma personagem, uma pessoa no Instagram, é uma moça, inclusive, eu me divirto muito com ela, porque ela pega esses casos da geração Z e ela tá lá no episódio 20 ou 21. E assim, a menina saiu de férias, a namorada da menina, fazia pouco tempo que ela estava na empresa, ela sumiu por 30 dias. Quando ela chegou, ela foi demitida, claro. E ela que foi tirar satisfação. Como que ela foi demitida? Porque ela tirou férias. Ela falou, mas você não tem... Não, mas a minha namorada tirou férias, eu tinha que tirar férias com ela. Olha... Quer dizer, o compromisso... Não tem o senso de responsabilidade, compromisso, né? Rosca com a atividade, com o trabalho. O outro não foi trabalhar porque a mãe ficou doente e a mãe não pôde levá-lo ao trabalho. Aí ela falou, você não sabe pegar um ônibus? Não. Menina de falta de autonomia, anos. Né? De autonomia. Porque eles não têm hoje essa autonomia, né? E mistura-se muito as coisas. E é aquilo que a gente vê. Ficou muito natural, né? Muito natural, gratificação imediata. Gratificação, que é o que o celular traz. Celular, miojo. Acho que é tudo rápido. Todas essas comidas rápidas, né? Esses food, essas coisas, traz tudo muito rápido. Eu prefiro ficar sem comer do que comer um miojo, gente. Mas é aquela questão de crescer, né? Achando que tudo é imediato, eu vou ter tudo na hora que eu quero, e aí, controle inibitório desregulado? Sim, que vem o quê? Que veio da criação. E você está falando assim, que eu não vou ser igual a minha mãe. A gente não pode criar diferente da regra que a gente já conhece, porque a gente não sabe a consequência. Exatamente. Lógico que você vai dosar, vai tirar ali um pouquinho o pé, vai tipo, diminuir um pouquinho talvez a tensão, ou a pressão, né, ou a rigidez. Mas se você criar de uma forma diferente daquilo que você foi criado, qual que é a consequência disso? Você não porque sabe? É a sua responsabilidade, né? Porque ser pai, ser mãe hoje em dia é uma responsabilidade tremenda. E nessa questão do imediatismo, os pais também querem laudo do nada, né, Gilda? Que fala assim, mas quantas sessões, quanto tempo? Não entende que depende muito da criança, né? Do adolescente, da situação. Aliás, eu quero fazer uma pergunta anterior a essa aqui, que é o que é uma avaliação multidisciplinar? Onde é que se encaixa esse padrão de multidisciplinar no seu trabalho? É porque a gente tem que tomar cuidado para não patologizar demais as coisas, tá? Então, se não é só um profissional que vai falar que o indivíduo tem isso ou aquilo, que uma criança tem isso ou aquilo, eu tenho que passar por vários profissionais para entender exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, então, assim, vai fazer a avaliação lá com o neuropsicólogo, já vou entender o sistema cognitivo dele, funcionamento cerebral. Ok. Mas eu preciso entender quais são as outras situações que podem estar impactando o desenvolvimento dele. Por exemplo,
A criança, ela tá com dificuldade ou não está enxergando direito? Então, ela precisa passar ali para o optometrista. A criança, ela está com uma desatenção, mas como que está o processamento auditivo central dela? Porque se o processamento auditivo central dela estiver desregulado, ela estiver com um transtorno ali, eu não posso de cara falar que ela está com TDAH. Por quê? Porque o PAC, ele é um dificultador da atenção. Então, eu tenho que passar por outros profissionais para ter certeza que não existe outras situações que primeiro eu regulo para depois diagnosticar. Então, vai passar com o optometrista, vai passar com fonoaudiólogo, vai ter exame laboratorial. Em alguns casos vai ter que ter um eletroencefalograma. Aí por quê? A criança, ela tem uma desatenção. Então, a desatenção do TDAH é aquela desatenção que ela se perde, que ela abre várias caixinhas, não fecha nenhuma, né? Então, de uma certa agitação. Aí tem umas situações que às vezes eu até peço vídeos para os pais, né? Que a criança dá uma desligadinha assim. Isso aqui não é atenção de um TDAH. Isso aqui pode ser uma síndrome de ausência. E aí, na verdade, a gente está falando de um tipo de epilepsia. Então, eu tenho que tirar todas as dificuldades, todas as arestas, para depois falar, não, beleza, avaliamos isso, equalizamos, por exemplo, um PAC, estava com problema de visão, regularizamos, fizemos tudo, falamos, não, esse ou aquele diagnóstico. Na verdade, era uma questão de visão ou uma questão de audição, não necessariamente um problema cognitivo. Ou uma questão de rotina, que é onde entra a psicopedagogia. Porque, às vezes, por exemplo, a gente atende alguns casos juntas, né? E a gente faz avaliações juntas. Então, às vezes, a Gilda fala assim para mim, Thaís, ele vai começar a passar com você, a hipótese é TDAH, mas tem outras possibilidades. Então, consegue ter o começo, meio e o fim? Aonde ele para? Ou ele não consegue começar, ou ele não termina, ou a lacuna é nesse meio. Na escola, acontece isso. Ou na escola ele flui. Ou é a resistência em casa. Então, tudo isso a gente vai moldando. E aí o resultado do diagnóstico é mais demorado. Eu ia perguntar quanto tempo demora para fazer uma análise. Isso é relativo, vai de caso a caso. Vai de caso a caso. Estou entendendo. Por exemplo, assim, numa avaliação neuro, são de 8 a 12 sessões. Vai depender da dificuldade ou da facilidade do paciente para poder fazer, né? Não só os testes, mas também como que ele se movimenta no ambiente. E não só os testes, né? Às vezes a gente coloca atividades, jogos para ver organicamente como que ele reage. Aí fez os testes, aí caminha para os outros profissionais. Então, assim, da neuropsicologia é de 8 a 12 sessões, dependendo do caso. Mas aí vai para fono, vai para o oftalmo, vai para vários. Eu sempre falo assim que no primeiro momento é sempre hipótese. Então, hipótese, vamos regular, vamos tirar onde estão ali as questões, onde estão as dificuldades. Aí você reavalia. Reavaliou, aí sim o diagnóstico. E sim, o diagnóstico quem fecha é o médico. Então, tem todos esses profissionais para deixar o trabalho mais limpo possível, mais organizado, mais claro. Aí o médico... Cada ramo dessa árvore, né? A gente brinca que é uma árvore, porque vai a árvore da fono, ela vai dali, vai a árvore da psicopedagogia, vai a árvore dos exames laboratoriais, para ver se ela é uma árvore forte. O que é uma árvore forte? É o laudo concreto. Porque se tiver um galinho ali que está fraco, a gente precisa continuar batendo a cabeça, que é o nosso papel, bater a cabeça para reconhecer. Porque, de repente, a criança vai lá e na parte do teste, ela está indo super bem. Mas pega, por exemplo, um lógico matemático, quando ela vê essa atividade ou com a Gilda ou comigo, ela trava e chora. E você não consegue caminhar mais. Já é uma sessão diminuída. Daí você tem que ver o emocional também. Por que acarretou isso, aonde está essa lacuna, esse trauma do lógico matemático, entendeu? Então é um quebra-cabeça de 1000 peças. O emocional também impacta bastante nas dificuldades de aprendizagem. Como é que é? O emocional também impacta bastante na aprendizagem. Então tem que saber também qual que é a questãozinha ali. A questão do ambiente também, onde essa pessoa vive, influencia totalmente. Aí você imagina a seguinte situação. Eu fui lá no seu psicólogo, o psicólogo falou que era TDAH, e o médico foi lá, canetou o TDAH, ele começou a tomar remédio, e era só um transtorno de processamento auditivo central. Ela ficou anos tomando remédio, sendo que não era necessário. Porque o transtorno de processamento auditivo central, ele é o quê? É a criança que escuta com pequenas lacunas ou com trocas fonéticas. O P com B, o T com D, tá? Ou
ela, por exemplo, assim, o pato pulou no lago. Ela vai pegar o pato, lago. Falhou, entendeu? Então, na escola, ela tá ali, ela não está compreendendo, é um déficit de atenção, ela está pegando pela metade. Aí vai fazer um exame do PAC pleno, a Jana vai vir conversar com a gente, vai fazer e eles vão identificar quais são os caminhos dessa audição que estão com lacuna. E aí faz um tratamento certinho e isso regula. Muitas crianças se regulam com acompanhamento fonológico e deixa de ser. E não era um TDAH, não precisava de uma medicação, era uma questão auditiva. Caramba, é complexo, mas as pessoas, na verdade, não têm noção de tudo isso. Não tem noção. Porque é uma coisa que não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que é afetado por isso, ou pelo menos se é afetado, não sabe a quem recorrer. E aí a coisa fica uma coisa muito no bastidor. Exatamente, eu costumo dar muito esse exemplo, já dei esse exemplo aqui, já dei numa live com a Gilda. Eu tenho um pititico, que hoje ele tem 10 anos, ele chegou para mim por conta da família, que a escola dizia que ele era disléxico. Ele é disléxico e ele com 9 anos, ele não lia e não escrevia. Então, bola era o O e o A, que a gente fala que é o pré-silábico, ou o silábico alfabético. E eu fazia, e ler, chorava. Então, vamos lá, vamos estimular. E fomos estimulando o pititico, fomos orientando. Um dia, ele estava jogando uma montagem que eu fiz com as tampinhas. Eu simplesmente me deu um insight. Eu vou estralar o dedo. Ele não virou. Eu fiz, opa. Aí eu fui de novo. Ele não virou. Ele tem problema auditivo. Falei, mãe, eu quero uma audiometria, um déficit de processamento auditivo, vamos. Bilateral. Olha isso. Mais de 50%. Bom, descobrimos que ele tem o PAC. Vamos tratar o PAC. E aí, quando era o jogo... Que é o PAC? É o processamento auditivo central. E aí, quando a gente trabalhava na mesa toda, ele não tinha essa visão. Eu fazia, cadê? Por que ele não pega a peça daqui? Por que ele não pega? A gente tem essa visão. Tá. E aí eu falei para a mãe, eu quero exame de vista. Não, mas ele foi. Eu fiz, não quero um oftalmo clínico. Eu quero um optometrista. Procura um optometrista. O que é o optometrista? Ele avalia esse campo de visão. Quando a gente foi ver, 1,75, ele não tinha o campo de visão. Então, você imagine, ele só via isso, só via o que estava no centro e não escutava. Não é dislexia. Hoje ele lê, ele escreve, ainda tem umas trocas fonológicas, porque você pensa, ele ficou 8, 9 anos com a dificuldade auditiva, mas se você pede fazer uma produção, ele faz e não chora mais, ele ri, ele gosta. E não era dislexia. Impressionante, são coisas que só assistindo o Pod Fontes você entende, principalmente você conhecer. que é leigo no assunto como eu sou paraquedista aqui e realmente uma coisa que me chama muito a atenção é como que esses detalhes que eu estou aprendendo muito aqui com a Thaís nesse período que a gente está fazendo o programa junto, que são coisas que, para mim e para a maioria das pessoas que não tem conhecimento, é muito importante aprender, é muito importante conhecer, porque não tenho, na minha família, não tenho ninguém assim, mas eu posso ter um vizinho, posso ter um amigo, posso ter um conhecido que tem dificuldade com o filho, tem dificuldade com alguém da família, até mesmo um idoso, e são coisas que são tratáveis, são diagnosticadas e são fáceis de serem tratadas. Então é importante o conhecimento. Daí a importância do Pod Fontes, que tem o patrocínio da Benjamin Psicologia, da Karina Drailich, da Disquina Lanches, da Clínica Levi e da doutora Letícia Coelho, psiquiatra, a Janaína Collum, que é fono, a apoiadores especiais, Cerqueira Jorge Advogados, e o Portal de Indaiatuba, o mais completo portal de notícias da cidade. Gente, é isso aí. Gilda, nós estamos chegando no final do nosso Pod Fontes. Né? Eu falei para você que passa rápido, que ele é gostoso, legal, né? Mas, Gilda, ficou mais uma pulguinha na minha cabeça aqui, antes de você dar o seu recadinho final. Para o idoso
que precisa de ajuda, por exemplo, aí que está vindo uma leve demência porque está muito desocupado, uma possibilidade de Alzheimer, a questão emocional que os idosos têm muito, né? Não é só o apoio, é uma rotina, é a paciência. Fala um pouquinho rapidinho disso pra gente, porque me surgiu isso agora e eu acho importante falar. Com o idoso é bem delicado, né? Primeiro que existe a questão da aceitação, né? Aceitação de não querer envelhecer, né? E de que ele precisa ter ali autonomia nas coisas que ele já faz, ele de não querer ajuda. E de entender onde está, de fato, ali a dificuldade. Então, assim, a avaliação do idoso, ela é bem complexa, porque na maioria das vezes eles não querem fazer. Eles se recusam a fazer. E é interessante porque ela vem com uma forma de suporte para que ele entenda a fase da vida, né? Tô com uma dificuldade, assim, ele está com uma dificuldade, já está dando uma questão neurológica que está indo ali para um déficit mesmo, para um Alzheimer. Não é só aceitação, mas é também como que a gente pode estimular para que também não dê fim, né? A gente sabe que o cérebro ele é um músculo, né? Então a gente, neuroplasticidade, você vai estimulando e ele vai reagindo. E se não tiver essa estimulação, ele vai definhar mais rápido. E aí o processo depois, na sequência, é também uma depressão. Exatamente. Então, gente, se vocês têm aí os pais, os sogros, um tio, uma tia, que vocês estão vendo, que já estão desanimadinho, que estão esquecendo das coisas, vai na brincadeira, vai com carinho, vai etiquetando os armários com letra, né, bastão, da caixa alta, né, aquelas letras imprensa que a gente fala, né? E escreve, põe uma etiqueta ali, pratos fundos, talheres. No começo eles vão ficar bravos, mas depois eles vão agradecer. Nos guarda-roupas, onde está a roupa de banho, onde está os utensílios íntimos dessas pessoas, para eles irem se localizando. Às vezes, para a gente não tem paciência, a gente não quer, mas é necessário cuidar de quem cuidou da gente também. Gilda, obrigada. Deixa o seu recadinho, os seus canais, como as pessoas podem encontrar a Benjamin Psicologias. Então, de novo, obrigada. Tá? Fico à disposição para se precisarem de novo. Então, o contato é @Benjamin Psicologia no Instagram. A gente tem o site www.benjaminpsicologia.com.br. A gente fica lá na Avenida das Orquídeas, 737, no condomínio Office Premium, Torre Corporate. E precisando de alguma avaliação, orientação, a gente fica à disposição. Muito bom, muito obrigada pela sua presença, pelo seu patrocínio, pelo carinho e que a gente consiga aí manter muitas informações aí para as pessoas do nosso Pod Fontes. E Jair, sabe qual é o nosso próximo programa? Não, qual é? Nós vamos ter o Dr. Guilherme Tafner Jorge, ele é cirurgião e ele participa de 3 ONGs que dá suporte às comunidades indígenas na Amazônia. Então você de casa aí não pode perder papo gostoso com o Dr. Guilherme. Não. Qual será a diferença da medicina que nós usamos hoje para a medicina indígena? E a importância disso? Já pensou? Que coisa, hein? Nós vamos saber, fique aí ligado, o nosso Pod Fontes estará no ar em breve com a entrevista no Dr. Guilherme. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente se vê em breve, até lá. Tchau.